fiquei um bocadinho assim, meio perplexo, a perguntar-me o que são, o que serão, o que seriam as novas narrativas. Uma das últimas viagens que eu fiz fora de Moçambique, o meu filho estava a tem uma startup com a esposa dele, eles viviam nessa altura em Berlim, então eu fui para Berlim. E estavam naquela zona que era antigamente a Berlim, pertencente à RDA, e passei, já tinha estado na RDA antes da queda do Muro de Berlim, passei por ali, mas fui atirado por um museu que foi construído na fronteira entre as duas Berlins, que se chama Zukunftsmuseum, Museu do Futuro. Então, fui a primeira vez, não consegui entrar, porque era preciso pernotar. A segunda vez estava um vento terrível e havia uma bicha enorme fora, e acabamos desistindo, fazia muito frio. E a terceira vez que fui, finalmente consegui entrar. Estava espantado pelo nome, Museu do Futuro, Zukunftsmuseum. Parece que museus do futuro só existem dois. Esse de Berlim e o outro no Rio de Janeiro, parece que chama-se Museu do Amanhã. Que também passei uma vez em frente ao Rio de Janeiro e não consegui entrar. Então eu já andava a perseguir estes museus que se interessam do futuro há um tempo. E quando consegui entrar, foi espetacular. Pedi logo um catálogo e a resposta que me foi dada é que o senhor não sabe o que está no futuro. O que é que tem um catálogo a ver com o futuro? É que no futuro não haverá catálogos, será tudo digital. Então estava lá eu a meter um dedo numa máquina e na tela a minha imagem externa, fisiológica, anatômica, ficou projetada na tela. A imagem a seguir eram os órgãos internos e viam exatamente qual é a idade biológica dos meus órgãos. Como eu fumo, os meus pulmões não estavam muito bons, como eu bebo, os rins também não, como jogo futebol, as cartilagens dos joelhos estavam meio estragados. E na terceira tela mostravam todos os órgãos que já não estão em boas condições em mim, mas que a ciência hoje já podia modificar. Então faziam uma previsão: se eu continuasse o Severino que eu sou, viveria mais 10, 15 anos e não em boa saúde. Se eu modificasse todos os órgãos já hoje modificáveis, teria um saguate de mais 40 ou 50 anos. Simplesmente que esta mudança de órgãos acarreta muitos custos, então eu tive que acomodar a ideia que tenho mais 10 ou 15 anos em situações biológicas e de saúde talvez não muito boas. As salas contíguas, onde continuava o museu, eram extremamente interessantes. Há um conceito novo que se criou desde o fim do século passado, que é antropoceno. E chamavam estas salas de salas do antropoceno. Antropoceno é a convicção que, desde a Revolução Industrial até hoje, não existe um evolucionismo que depende de razões naturais, mas que a principal força transformadora do espaço físico, o mundo que chamamos ecológico hoje, mas também o mundo biológico do próprio homem, é o próprio homem. O principal fator de mudança, de transformações, é o homem. Este conceito foi criado por um russo antes da época soviética, em 1901, mais ou menos. Foi retomado por um holandês em 1924, que foi para o Nobel de Química, e passou a fazer parte do discurso científico. O conceito antropoceno quer dizer que o motor transformador, quase exclusivo, mas em todo o caso essencial, das transformações do mundo e das transformações do próprio homem, contrariamente a Darwin, tornou-se hoje o próprio homem. Então mostravam as diferentes formas possíveis que o mundo pode ser transformado pelo homem, em que o homem pode ser transformado pelo próprio homem. Mostravam homens normais, biológicos como nós, mostravam as possibilidades de homens tecnicamente aumentados. Vocês, quando a gente fala de homem tecnicamente aumentado, pensem em Pretórios, aquele jovem sul-africano que competia nas corridas com pessoas que tinham pernas naturais.
ele tinha pernas artificiais e corria tanto quanto corre um de nós. Aliás, ele até ganhou na corrida. Hoje parece que o Pretórios consegue ter pernas que lhe permitem correr 200 km a hora. Isso é que se chama o homem tecnologicamente aumentado. A tecnologia parece que pode aumentar, transformar o homem e dar-lhe uma potencialidade maior. Aquilo que procuram desde alguns anos esta parte, os que nós chamamos os transhumanistas. Há um terceiro tipo de homem, é o homem geneticamente modificado. Hoje, a biologia a genética, sobretudo, pode transformar o homem, permite-nos escolher a raça, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, mas há um projeto Interlink que Elon Musk tenta levar a cabo, que consiste em introduzir todos os dados que nós temos numa coisa como esta, quantidade de informação e rapidez de cálculo, no ADN da criança desde o seu nascimento. Em São Francisco, em 2010, fez um censeamento do ADN e hoje a gente sabe que este projeto de introduzir modificações a partir no ADN da criança é hoje possível. E o quarto homem é o que chamamos de ciborgue, e o ciborgue seria uma miscelânea, uma mistura da biologia do homem com artefatos, tecnologia produzida pelo próprio homem. Então mostravam 4 possibilidades para o homem. O homem como somos hoje, o homem tecnologicamente aumentado, o homem geneticamente modificado e o ciborgue. Depois mostravam numa sala a seguir as possibilidades do tipo de mundo que o homem podia fazer face às mudanças climáticas e às transformações com que estamos confrontados hoje. Nesta azáfama enorme de modificações e de possíveis transformações sobre a biologia do homem, mas também sobre o mundo em que nós estamos, a mulher do meu filho, minha nora, né? Preocupada comigo, viu que havia uma sala onde mostravam todas as profissões que num passado recente desapareceram e mostravam todas as profissões que num futuro próximo de certeza vão desaparecer. Há muitas profissões que eram exercidas, praticadas até 30, 40, 50 anos atrás e que hoje deixaram de se exercer, porque a tecnologia consegue fazer isso melhor do que o homem. A gente podia enumerar uma série de profissões, mas todos estamos claros em volta disso. Mas também há profissões que, com muita probabilidade, num futuro próximo, inclusive a profissão de professor, pode ser que venha a ser inútil num futuro próximo. Então a minha nora vai ao computador e pergunta à inteligência artificial: e os filósofos? Qual será o futuro dos filósofos? Ela estava preocupada comigo. E a resposta da inteligência artificial foi: há 100% de probabilidades que os filósofos continuem a existir ainda por muito tempo. A segunda pergunta era porquê? Então a resposta era menos boa. É que a inteligência artificial dizia que nós não sabemos o que fazem os filósofos, por isso não podemos substituí-los. A gente só substitui as profissões que a gente sabe o que fazem. Não fazem, não sabia o que faziam os filósofos, não se podia substituir. Esta resposta tem 2 elementos. Uma, aquela que a Issa disse, é bom saber que a arte de filosofar, de pensar, vai continuar a existir e ser exercida nos próximos anos, mas há um aspecto mais problemático. Como é possível que em 25 séculos de existência a filosofia não tenha sabido fazer valer, fazer vingar a sua necessidade na sociedade? Como é que este velho saber, esta velha ciência, praticada por Sócrates, Platão, Aristóteles, até hoje, passando pelos Gadamer, Heidegger, tudo o que a gente tem como história da filosofia, exercendo a sua ação em vários domínios de saber, da teologia à literatura, da história ao direito, das ciências sociais à política, hoje encontra-se sem conseguir fazer vingar a sua necessidade de existência. A resposta a esta questão
ela também é problemática e talvez nos leve para aquilo que eu queria partilhar convosco como interrogação hoje. É que quando nós temos alguém que estuda medicina, imediatamente sabemos que o destino dela é ser médico. Ela cura doentes. Quando temos alguém que faz engenharia, ele vai exercer a profissão de engenheiro. Alguém que faz filosofia não é automaticamente filósofo. Ele é formado em filosofia. E até pode ter capacidade e competência para ensinar a filosofia. Porque a filosofia, depois de ensinada e de apreendida, releva de uma escolha. A escolha de querer filosofar. E querer filosofar significa escolher uma área na qual aquele que se faz filósofo vai exercer a sua função e profissão de pensamento. É por isso que temos filósofos que se consagram ao direito, que se consagram às ciências, que se consagram às etnicidades, às identidades. Cada um tem que escolher a área de exercício na qual quer emprestar o seu conhecimento, o seu tempo e a sua ação no exercício que chamamos filosofia. Existe uma liberdade, que é uma liberdade responsabilizante naquilo que se faz filósofo. E essa responsabilização começa imediatamente no fato de escolher onde, como e para que quer ser a sua profissão. É nesta liberdade de ação, de escolha, que existe uma espécie de analogia, ou uma comparação, uma aproximação entre o filósofo e o artista. Quer o artista que escreve, quer o artista que pinta, é alguém que pode até ter feito o Isarc ou as belas artes, mas ele não se faz artista porque ele estudou a profissão, estudou a arte numa escola, porque estudou a literatura ou a poesia, porque estudou Malangatana ou estudou Craveirinha, ou porque estudou Camões ou Van Gogh. Mas há um momento em que a pessoa se autodetermina. Ele quer exercer como profissão, como gosto, como lazer, exercer uma prática artística. Quer exercer uma prática na literatura. Não há nenhum de vocês que faz as mesmas coisas. Vejo pintores atrás, vejo quem se dedica mais à literatura. A literatura ou as artes têm isto em comum com o pensamento e com a filosofia. É que nós somos livres, primeiro, de escolher de querer exercer ou não. Segundo, o lugar, o espaço, a forma, os materiais através dos quais queremos nos fazer presente ao mundo. Eu estava com a Languana agora, vai fazer uma exposição na quarta-feira, e eu perguntava, tu pintas só em aguarelas? Ele diz que não, utilizo outras técnicas, outros materiais. Mas a exposição que vou fazer vai ser simplesmente de aguarelas. Nós temos escritores que fazem só poesia, quem faz só romance. E neste fazer poesia, fazer romance, a densidade, as cores que eu meto dentro daquilo que eu faço para ser poesia, são sempre, ou relevam sempre, de uma escolha individual. Mas, como os filósofos, os artistas, que sejam pintores ou escritores, estão necessariamente interpelados pela missão de responsabilidade. Quem escolhe, quem é livre de escolher, ele é imediatamente apelado a associar o seu ato livre, a sua escolha, com o ato de responsabilizar-se por aquilo que faz. O grande problema para a filosofia, e permito-me alargá-lo para a literatura, permito-me alargar para a pintura, é a pergunta de saber o que é um ato responsável. O que é o ato responsável de um filósofo? O que é o ato responsável de um artista? A filosofia nasceu em contraposição à literatura. Platão começou a escrever contra a paideia. E a paideia era o lugar onde a educação se associava à violência, se associava ao conflito, se associava à questão de que a afirmação da humanidade do homem passava necessariamente pela força e pela capacidade de dominar o outro. Ele substitua a violência, a força, não necessariamente com a inteligência, mas com a palavra que se faz diálogo. É através da palavra que a convivência civil pode se realizar entre indivíduos. É o resumo daquilo que ele escreve no famoso livro A República. E é a partir disto que nasce a filosofia.
A filosofia acredita que através da palavra que não é um polílogo, não é um monólogo, mas é um diálogo, é possível uma interação entre pessoas e a criação de um espaço onde o bem de todos, a eudemonia, a felicidade, pode-se alcançar. A segunda ideia de Platão é que aquilo que permite os indivíduos de viver em paz e em fraternidade uns com os outros, numa sociedade sem violência, é a prática da justiça. A preocupação fundamental dos filósofos é viver numa sociedade justa. Ora, a justiça é sempre uma miragem. Derrida, o filósofo francês do construcionismo, dizia que a justiça é aquilo que temos sempre pela frente. Nós nunca alcançamos uma sociedade justa, porque cada lugar, cada espaço, cada tempo interpela-nos com as suas interrogações. Me parece que se temos que fazer novas narrativas, tem que ser narrativas acompanhantes. Como o filósofo, o artista, quer plástico, quer o literário, me parece que tem que ir escrevendo as suas narrativas acompanhando as dinâmicas da sociedade. Naquilo que Hegel definiu a filosofia como amigo do seu tempo. O filósofo, o artista, o poeta é aquele que vive o seu tempo, mas atenção, antecipa o seu tempo porque o próprio do pensador é antecipar os eventos, é fazer que eles aconteçam antes de acontecer, para que eles se pareçam mais com um futuro desejado e não simplesmente com um futuro possível. E me parece, o desafio que eu trago aqui, primeiro é dizer que não há novas narrativas se não há narradores. E se esses narradores não estão profundamente, intrinsecamente imbricados com o tempo e o espaço em que evoluem. A interrogação que temos que nos fazer é qual é o nosso tempo, em que espaço nós evoluímos, quais são as problemáticas que nos lança a figura, e é em função destes questionamentos que uma narrativa, uma nova narrativa, uma conjunção de narrativas pode ou até deva antecipar os tempos e ir dizendo aquele diálogo possível, aquela justiça possível, aquela justiça que buscamos, mas, sobretudo, aquela que é a justiça desejável, aquilo que é o mundo que desejamos, aquilo que é o mundo que podemos construir para que a humanidade possa viver num clima de paz, de serenidade, de diálogo e de busca constante de fazer com que os mais novos aqui em frente tenham sempre um mundo melhor do que aquilo que nos foi legado a nós. Que interrogações podemos fazer sobre o nosso espaço e o nosso tempo? Pensar na justiça no nosso Moçambique, pensar na justiça em termos de justiça distributiva, mas me parece, eu quero partilhar convosco e termino aqui, tenho mais 2, 3 minutos, termino aqui, me parece que a função na busca da justiça que eu me dou, e queria partilhar convosco, na esperança que pudesse ser também comprada por alguns de vocês, quer aqueles que pintam, como aqueles que fazem literatura, é uma justiça que eu chamo costureira. Nós temos muitas definições de justiça. Não há filósofo que se respeite que não tenha, a um momento ou outro do seu percurso, parado e refletido sobre o que é a justiça. A minha concepção de justiça é uma justiça costureira, quase que eu chamaria uma justiça mulher. Não porque a costura é feita pelas mulheres, simplesmente, até porque os grandes costureiros são tão mulheres quanto homens, mas porque no nosso mundo, muitas vezes, nós deixamos esta função de pegar num trapo e cozer com um outro, de costurar fios, meter juntos a dimensão feminina. Me parece que se novas narrativas têm que existir, elas têm que ser narrativas costureiras. Pensem, o que é que faz uma mulher costureira? Ela pega fios diferentes, dispersos, separados, de cores diferentes, de grossura diferente, com uma agulha, ela cose um fio com o outro. Ela junta. Quanto mais fio
ela mete, quando costura uma camisola, mas a camisola é forte, é rígida e permite proteger-nos nos tempos de grandes frios, como aqueles que vemos neste momento. Quanto mais cores, que sejam religiosas, que sejam étnicas, que sejam linguísticas, ela mete dentro desta camisola, mas ela é bonita, é multicolor, é arco-en-ciel, assim que se diz em português, não é? Quanto mais fio nós metemos, mais ela é sostenida, forte, consegue nos proteger das mudanças climáticas, do vento, mas quanto mais ela aceita no seu interior as nossas diferenças de todo o género, desde a cor da pele à religião, das línguas às culturas, mas ela é multicolor, mas é arco-en-ciel, aquilo que o Rambam Twold, que tentou criar Mandela e Desmond Tutu na África do Sul. O meu desafio é que as novas narrativas sejam resultado de uma escolha nossa, e que uma escolha só é uma escolha se ela é pertinente. E a sua pertinência resulta do fato de estar intrinsecamente ligado ao lugar, tempo e ao espaço. E que toda narrativa verdadeira, toda narrativa que se respeite, é uma narrativa que cose realidades, que junta, que traz aquilo que é diferente, aquilo que é disperso, para criar unidade, para criar univocidade. E me parece que neste exercício de criar novidades, neste exercício de criar novas narrativas, se abdicarmos de cozer as nossas parcelas de identidade para criar identidades maiores, nós estaremos a exercer a função poética. A palavra poesis quer dizer criação. A palavra poética de criar um novo. E por isso as nossas narrativas não serão novas, não serão criadoras de novo sentido. O desafio que eu deixo aqui, ou o incentivo que eu deixo a este espaço em que vocês começam a querer se encontrar, é que sejam criadores do novo. Mas o novo não é o contrário do que já existiu. E a novidade tem que consistir na vossa capacidade de transformar aquilo que existindo ficou disperso, para que a nova existência que ganham seja a capacidade de criar tecidos novos. Eles devem ser novos na sua configuração, na sua sustentabilidade, não serem fortes, rígidos, mas devem ser novos na sua capacidade de ser diferentes e aceitarem esta diferença numa unidade sempre em construção. A justiça é o que temos pela frente, nós temos que continuar a persegui-la, nós temos que construí-la, nós temos que antecipar com novas narrativas, mas essas novas narrativas só têm sentido e são novidade se são construtoras de um novo, que não é adversário, não é adverso ao que já era, mas cuja novidade consiste em trazer o que estava separado para uma nova unidade, para que novas construções de justiça possam ser possíveis, novas Moçambiques, novas Áfricas e novos mundos, sempre diferentes, sempre mais conciliados, possam ser construídos através da multiplicidade das nossas artes, dos nossos falares, dos nossos pintares e dos nossos desenhares. Era isto que eu tinha a partilhar convosco esta tarde. Espero não ter sido longo e ter sido aceitável o que eu disse. Obrigado, professor Severino. E, na verdade, foi até curto. Eu esperava realmente 2 horas. Então, estou despreparado aqui, porque ainda esperava colher mais. Mas não deixa de ser interessante que o professor Severino fale-nos do antropoceno, porque é uma linha de pensamento que vai seguir este ano. Parece que o professor Severino, não sei se está, mas até o final do ano há muitas coisas sobre este termo que nós vamos acompanhar aqui, incluindo com o novo Instituto de Democracia, que foi criado aqui pelo Achille Mbembe, aqui na África do Sul, que fizeram uma conferência agora em Cabo Verde, e ouvi dizer que estará aqui em Moçambique também para uma conferência, e será a volta deste tema.
Mas é interessante também pensarmos o mundo, a ideia do futuro, que estamos centrados, a globalidade está centrada nas tecnologias, mas ao mesmo tempo com esta crise ecológica que tanto se diz que o mundo vive e que para nós não é bem uma utopia, é uma realidade no sentido em que vamos experimentando estas diferenças. Mas também a forma como o mundo vai se virando para o outro lado, que é este nosso, enquanto parece que nós estamos desiludidos cada vez mais e desencantados com a nossa forma de ser e de estar aqui. Mas todos querem vir para aqui. Nós não estamos contentes com o estar aqui. Então, nós quisemos inventar este espaço para trazer estas diferentes linguagens e sim pensar estas novas narrativas que incluem o assumir do nosso lugar, de compreender o nosso tempo e de fazer uma leitura. Sim. 5 perguntas, não feitas por uma só pessoa, claro. Uma pergunta para cada um. O João Paulo quer colocar sim, pode. Vai estragar o microfone? Não, sabe, eu tenho inquietações a respeito das narrativas, das novas narrativas. Eu até li um livro seu, eu não me lembro do título, Jaime talvez possa fazer-me lembrar, sobre onde o Severino encarna Samora Machel e fala como é que as coisas, como eram as narrativas e como elas estão agora. E o Severino agora está a falar e está a trazer propostas sobre possibilidades de novas narrativas. Segundo o meu entender, eu gostei da oratória, mas eu, por outro lado, também gostaria de que se falasse sobre o processo de descaracterização da moçambicanidade, esta que é de 1975 para cá, e mesmo anteriormente a isso. E tem um trabalho agora que eu estou a sugerir, estou a propor que se faça para o Núcleo de Arte de Saranga, que foi fundado em 1921. Em 75, depois, diz que a arte moçambicana, esta de Malangatana, de Chissano, era uma arte folclórica. O Museu Nacional de Arte tem esses dados. E lutamos para ter uma arte moçambicana. De 1921 até agora, contamos mais de 100 anos de uma arte moçambicana. Outrora, que era feita também por expatriados que estavam cá e moçambicanos. Então, dentro também das artes, houve um grande processo de descaracterização e até de desrespeito aos fazedores da arte. Então, a minha ideia era que se falasse sobre esse processo. Obrigado. É melhor ficar sentado mesmo. Não é bom. Eu vou te responder, João Paulo, acerca do folclore. O folclore existe nas artes de qualquer país ou de qualquer região do mundo, porque é exatamente a razão do homem, da essência do homem, que vive naquele lugar, que existe aquele folclore, e pode não ser vulgar, pode não ser o quê. Então o homem usa aquilo e transforma. É aquilo que se diz arte contemporânea, mas com aquelas bases. Respondi-te? Sim. Ok. Quanto às que o Dr. Severino estava a dizer, como vamos introduzir, porque nós estamos a falar aqui, em Maputo, como é que as pessoas que estão dentro, no interior, vão saber que há essas, como se diz? As novas narrativas chegam
esses locais longínquos. Porque tem que chegar. Não é só um grupo de pessoas. Porque isso tem que ser uma coisa que tem que ir para se poder, como dizer, difundir e que tudo seja global, o global no país, uma coisinha assim parecida. Porque novas narrativas não é só aqui, nos 2 quarteirões, ou 3, sei lá o quê. Por aí. Boa tarde. Sua Excelência, senhor professor, doutor, etc, etc. Arquiteto do pensamento. Calma. Tocou num ponto sobre novas narrativas. Fez-me lembrar um poema de Bertolt Brecht, de 1923, quando surgiu a rádio. E então o poema, sintetizando, é basicamente isto. As novas antenas continuam a difundir as velhas asneiras. A sabedoria continua a passar de boca em boca. Este é só um primeiro aspecto. O segundo aspecto, tirando o ato profundamente machista de que quem cosa são as mulheres, eu acho que o senhor devia ir fazer uma visita a Climane e à Zambésia e ver quem são os costureiros. Muito obrigado. Bem, temos espaço para mais 2 questões, depois o professor vai comentar e encerrar pelo menos a parte dele, se alguém quiser dizer alguma coisa. Mas também, quem quiser comentar e quem não quiser dizer nada também é justo, é legítimo. O silêncio também fala. Tá, não está. Então, ninguém é inteligente, ninguém vai colocar uma pergunta inteligente. Então, eu penso que há mais contribuições. O João Paulo tem este grande projeto de pensar a celebração do centenário das artes. Eu penso que vai ser um evento interessante. Falamos disso ontem um bocadinho, vejo que as pessoas com quem falamos e de quem falamos ontem estão aqui presentes, e é um projeto que vocês têm que desenvolver. É uma forma de narrar alguma coisa de novo a partir do que foi construído, e é um empenho vosso como organização e como artistas de não obstruir ou deixar para o passado aquilo que no passado foi feito, mas tentar se reapropriar daqueles elementos que podem ser positivos para a nossa continuação, como produção de arte, de narrativas novas. O único elemento que me parece importante é que elas não podem perder de vista nem o espaço nem o tempo que vivemos. E quem diz espaço e tempo diz as problemáticas que estamos confrontados. Todo pensamento, toda arte é sempre um diálogo com o tempo e uma resposta às vicissitudes maiores com que estamos confrontados. E uma das coisas que faz dos artistas, até mais do que os filósofos extraordinários, é que eles dizem, muitas vezes, com palavras muito mais simples, com cores muito mais bonitas, muito mais alegres, aquilo que nós levamos tempo a produzir, com muita mais dificuldade, e dizer com muita mais, não necessariamente complexidade, mas com mais dificuldade de acesso. Eu lembro-me, eu nunca me interessei muito pelo rap, e falava-se muito da Zagaia, até que um dia estava no carro e fiquei a ouvir com atenção o rap que ele cantava. Eu ia para Bilhane dentro do carro, não tinha como não ouvir as repetições que iam se dando. E comecei a prestar atenção ao texto. E eu disse para a pessoa que ia ao lado de mim, nós passámos anos a escrever livros muito complicados para dizer coisas que a Zagaia diz com mais simplicidade e talvez até com mais profundidade. Uma das características das artes, é mesmo dos poetas, dos pintores, é dizerem com aquilo que nós dizemos de uma maneira muito mais embrulhada, muito mais imbricada e muito menos clara, com uma clareza e imediateza e uma expressão que entra a todos os lugares mais recônditos. A segunda questão que foi levantada era como é que os outros vão saber. É que a arte musical, a arte poética, mas também a arte pintural, quando ela é feita com qualidade, como vocês sabem fazer, ela sabe-se fazer ela própria porta-voz, abrir-se caminho
para chegar a lugares mais recônditos. A preocupação de chegar aos outros é importante, mas os artistas, os poetas, os escritores, os pensadores, em qualquer parte do mundo foram sempre uma elite. E não necessariamente elitistas, mas porque a arte deles partia das preocupações fundamentais das pessoas e daquilo que viviam e sabia-se fazer porta-voz de preocupação de maior número. Eu penso que é aqui que reside a excepcionalidade do tipo de atividade que nós praticamos, se nós a escolhemos, digamos assim, não direi com sabedoria, mas com a intenção clara de ser militantes por uma causa daquilo que eu chamei justiça. E para terminar com a justiça, sempre que eu digo a justiça é uma costureira, a primeira vez que eu pensei nisso e disse, até era para resgatar a dimensão feminina da justiça, que muitas vezes não é presente quando se pensa na justiça, pensa na ideia de Aristóteles ou na ideia de São Tomás. As concepções deles da justiça eram muito masculinas. E dizendo que é costureira, a mim parecia no princípio resgatar esta dimensão feminina e a importância que ela tem na sua capacidade de cozer diferenças e criar unidade. Até que uma senhora, a nossa antiga estudante na Zambésia, voltamos à Zambésia, que agora está em Coimbra, a fazer um doutoramento já há alguns anos, uma vez escreveu um texto muito zangada a dizer que a justiça costureira incluía nela uma dimensão antifeminista, uma coisa assim qualquer. E começamos um diálogo até interessante, mas eu continuo a pensar que nas nossas sociedades, e não simplesmente na nossa sociedade aqui moçambicana ou africana, mas nas sociedades do mundo em geral, apesar do costureiro ser também um homem, a função de costurar a sociedade, ela é exercida mais e talvez com mais perspicácia e maior atenção pelas mulheres do que pelos homens. Mas, se quisermos, podemos chamar de justiça e tirar todo e qualquer conotativo que remanda ao sexo masculino ou feminino. Isto é uma conversa nossa, já vinhamos tendo há um tempo, que tentamos partilhar com os outros, mas eu termino dizendo que estou contente por ter passado este momento aqui e espero que esses encontros vossos, e serão vocês a delinear aquilo que vocês querão fazer deles e como querão pintar, narrar, filosofar novos mundos, os novos mundos possíveis a partir do encontro que vão fazer entre vocês, mas tendo em conta a representação que isto significa de toda a humanidade que nós encarnamos e toda uma moçambicanidade que, João Paulo, a moçambicanidade é sempre um já e é sempre um ainda não. Nós somos moçambicanos, a moçambicanidade existe, mas como todas as identidades do mundo, são uma existência que tem que ser alimentada, aumentada, fortificada. E às vezes até parece que elas recuam, mas muitas vezes recuam para melhor repartir com mais energia e mais força. Mas não há nenhuma identidade, nenhuma, nem das velhas nações ou dos velhos grupos, que é já construída uma vez por todas. Elas são sempre um processo em fiere, um processo em construção, que parte daquilo que já era para construir alguma coisa de novo. Como eu disse, as novas narrativas são sempre viradas para o amanhã, mas elas alimentam-se muito daquilo que foi feito no passado e que é feito no presente. E estas são as cores que penso com as quais devemos pintar as novas narrativas na construção do vosso grupo em função do Moçambique mais dialogal e mais justo. Obrigado. Eu acho que tem uma senhora aí que é vereadora de cultura. Sim. Quer apresentá-la? Ok. Olha, Aissa, se quiseres intervir, estás à vontade, se mais alguém quiser. E este é o momento que eu quero agradecer ao professor Severino por ter partilhado aqui algumas coisas sobre este tema. A ideia é, todo último sábado de cada mês, nós vamos estar aqui com temas diferentes e vamos conversar. A senhora quer intervir? Sim.
Não, temos mais. Não, as perguntas já terminaram com o professor. Com o professor já, agora vamos seguir para uma narrativa. Mas se quiser perguntar. Não, não é o evento que terminou, é com o professor Severino. Para depois entrarmos nas outras narrativas. Boa tarde. Eu chamo-me Mabungulana Alberto Chissano, gestor do Museu Galeria Chissano. Primeira coisa, eu sou amante da arte desde a minha infância. Eu nasci na arte, sei esculpir, sei pintar e tenho uma paixão pela arte. E em algum momento nós podemos estar aqui a falar certas coisas. As palavras são bonitas quando são narradas, mas há certas coisas que nós temos que tomar em consideração. A arte não está assim tão boa como está, como nós devemos narrar ela bonitamente para nós falarmos, para nós escutarmos. Eu tenho um museu que está há mais de 3 anos, mais ou menos fechado. Estou a trabalhar com o museu, é um museu que até às vezes tenho que trabalhar com várias pessoas de fora do país e é uma coisa que me põe triste, porque eu tenho um avô que contribuiu para este país, contribuiu tanto por este país e eu não vou tapar o sol pela peneira. E em algum momento temos que trabalhar em conjunto para em prol da cultura moçambicana. Eu sei que há tantos artistas plásticos que estão aqui que não têm aquele alicerce que eles tiveram no tempo que a cultura tinha aquela força de vontade. Realmente eu venho com um choro no coração. Vou trabalhar, mas não vou trabalhar sozinho. Eu vou trabalhar em prol da arte. Por acaso, antes de ontem, estava com um projeto da Econ que tem a ver com os museus. Tem a ver, mas é um projeto internacional, nacional, mas internacional. Porque estamos a tentar trazer o que é a legalização dos museus, o que é a legalização das galerias, como é que se trabalha com a parte legal dos museus. Mas nós não estamos muito interessados com isso. Nós estamos interessados em trabalhar com a parte política, daquilo que é a parte museológica. Vamos pôr a mão na consciência e trabalharmos com coisas que temos que trabalhar. Aquilo que é nosso, é nosso. E aquilo que são os nossos filhos vão carregar. Estás a ver aquela criança que está ali? Ela tem que saber que amanhã ela tem que saber quem foi este. Trabalhar com aquilo que é. Ela nascer e saber que isto aqui é a minha arte, é a minha cultura. E os museus não têm nada a ver só com arte. Tem a ver também com aquilo que é a história. Caringano Ancaringane. Yeah. Então, é aquilo que nós temos que trabalhar. Eu não sei se em algum momento estou a falar mal, mas eu acredito que nós temos que puxar esta parte de nós sabermos que as gerações vindouras merecem vir com uma carga de cultura. Muito obrigado. Não tenho mais nada para falar.
Muito obrigada, mas eu, se me permitem, prefiro falar sentada. Não sou, ou já não sou, professora como... Mas o professor também falou sentado, não é? Queria agradecer, felicitar ao orador e felicitar pela iniciativa, uma excelente iniciativa. Sinto-me muito feliz por, como residente, cidadã aqui da Matola e também como amiga da Casa do Professor. Vamos dizer que partilhamos com uma associação onde trabalho, onde estou, que é a Associação RIAfrica. O tema desta palestra tem um significado particular para nós e eu ia começar justamente por isso. Estamos a falar de invenção, ou talvez de reinvenção. E neste caso, de Moçambique, da nação moçambicana. Primeiro, sobre a questão do museu, o Museu do Futuro. Aquilo que eu gostaria de lembrar é que, no fundo, todos os museus são museus do futuro. O que tem de passado em qualquer um dos museus é sempre para pensar no presente e para construir o futuro. Portanto, o que estamos a fazer aqui, mesmo neste espaço, estamos num espaço do futuro. E quando o Alberto Chissano diz que palavras, acho que estas palavras hoje, num sábado à tarde, só de facto têm sentido se estas palavras tiverem qualquer repercussão no futuro que nós estamos aqui, pelo menos, a pensar e a tentar construir. Portanto, a minha segunda questão era para saber, e depois desta conversa, o que é que vai acontecer? Em que é que nós nos comprometemos para que esta conversa, no próximo sábado, do fim do mês de julho, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? E fazer com arte, e fazer com literatura, e fazer com a educação destes meninos que estiveram aqui e que estão sempre presentes nas nossas vidas. O terceiro ponto é que, no fundo, falar de tudo isto que nós estamos a falar de construir a nação. Porque a nação, ela é imaterial. Nós não tocamos a nação. Nós construímos a nação. E quando estamos a inventar qualquer coisa, talvez termos consciência que estas obras que aqui estão e outras que não estão, essas obras construíram a nação moçambicana. A nação moçambicana é construída por aquilo que marca o território das pessoas que vivem em um determinado país. E eu não sei se os artistas, e vejo aqui grandes nomes, se têm consciência de que vocês, são de facto os construtores da nação moçambicana. Na nossa bandeira, quer dizer, o nome do Chissano está bem gravado. O nome do Malangatana, do Idas e de todos esses fazem parte daquilo que nós dizemos que é a nossa identidade. Quando nós passeamos pelo mundo, carregamos um pouco isto que vocês estão a produzir. Quando eu digo artistas plásticos, estou a falar dos escritores, estou a falar da arte de uma maneira geral. Quando se fala do futuro, esta construção, este museu do futuro, a pergunta, e era esta pergunta talvez que eu gostaria, se fosse possível, que nós levássemos para uma sessão,
seria, finalmente, quem somos nós. Porque esta coisa de dizer, ok, somos moçambicanos. Moçambique é um nome de um país que vem de alguma parte, não é? Que tem um tempo. Moçambique tem um tempo. E talvez esta pergunta seja uma pergunta importante, pelo menos aqui com um filósofo, ou talvez com outros filósofos que fazem outra coisa, como disse o professor. Quer dizer, esta pergunta tem sentido, porque acho que todos os dias temos que colocá-la, sobretudo, há uma outra palavra que eu ouço menos, que ouvi, que praticamente não ouvi, e que ouço menos, que é juntar, porque também a intervenção foi um pouco nesse sentido, de estabelecer sempre ligações, e então não é possível falar de Moçambique sem falar do sítio que nos liga. E esse sítio é a África. Qual é a relação entre esta nossa nação e este outro espaço a que pertencemos, que é a África, uma África que está no mundo. Portanto, o último ponto, e já não falo mais, é a questão da memória, porque este também foi evocado. Acho que o João Paulo, em certa medida, evoca a questão da memória. Para nós sabermos quem nós somos, que país estamos a construir e queremos construir, é importante ter a memória. E a memória de todos. O projeto que ele apresenta, o projeto à volta do Núcleo de Arte, no fundo, é um projeto da história, sobre a história da arte em Moçambique. A história da arte, que é parte da história de Moçambique, e eu vou dizer que é parte da história da arte em África de uma maneira geral. Portanto, era isto que eu queria dizer. Não sei se há alguma pergunta, mas, de qualquer maneira, a minha primeira preocupação seria o que fazer a partir daqui. Muito obrigada. Obrigada, Ana Elisa. Eu vou aproveitar que o microfone está com o Gessimus. Ele é a pessoa que veio a seguir. Obrigado, professor Severino. Ana Elisa, sim, são grandes questões que acho que para o próximo encontro nós vamos repetir. E a ideia destes encontros, hoje começam assim, mas é repetirmos de várias maneiras, seja através de um espetáculo de música, um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro. É possível construirmos várias narrativas sobre este tema. E agora vamos para uma narrativa de Kwashala Blues, livro de Gessimus Kassinda. Eu sou suspeito porque li, comentei e disse publicamente que gosto do livro, mas quando o autor está, não fica bem estarmos a elogiar a obra. Vale a pena deixarmos o autor. O desafio é que o Gessimus nos apresente a sua narrativa e, Gessimus, vamos a isso. Ok, pronto, existem várias formas. Uma seria contar a história do livro, outra seria contar a história de como é que a história chegou ao livro. Enfim, são várias histórias, mas acho que vou, se calhar, fazer duas coisas. Uma é ler e a outra é contar uma parte da história de como é que a história chegou ao livro. Ok. Bem, este é o livro. Acho que antes de mais, né? Melhor falar. Este é o livro Kwashala Blues. Esta é uma segunda edição. No ano passado o livro foi lançado numa primeira edição, depois o livro esgotou e fizemos mais uma impressão, divulgamos o livro em Portugal, fomos a vários eventos, festivais, o livro esgotou. Então voltamos a fazer uma segunda edição, que basicamente estamos a distribuir em Portugal. E como estou aqui de passagem a Nampula, eu vivo em Nampula e em Coimbra, então decidi levar algumas cópias comigo. Então quem estiver interessado ainda pode ter, custa 800 meticais. E estávamos aqui a fazer alguma sorte para ver se conseguíamos vender um livro para bebermos uma cerveja, porque vi que a mesa já está aberta. Maria Amália dos Anjos abriu a porta do necrotério. À entrada, uma fila de homens à espera de atendimento. Dirigiu-se à secretária, depositou a carteira na gaveta da mesa,
levou o livro de controlo e regressou à entrada para solicitar que cada um indicasse o nome do cadáver que pretendia solicitar. Cada um dos presentes ditou o nome, entregou os documentos. E ela conferiu-os e em seguida foi abrir as gavetas onde estavam os corpos. No necrotério do Hospital Central de Nampula, quer seja diplomata, político, empresário ou agente tributário e aduaneiro, é todo reduzido ao corpo. Amália adorava trabalhar ali, não por altruísmo, mas pelo prazer de ver gente poderosa deitada igual a qualquer indigente. A vontade de trabalhar com tanatopraxia surgiu-lhe depois das dificuldades que atravessou para obter a sua certidão de divórcio. Quando ela chegou a Nampula, havia fugido de Apala, onde foi vista nua. O seu marido conseguiu emprego nos serviços de manutenção de uma empresa da cidade. A vida confortável convidou-os a celebrar a cerimônia do matrimônio na paróquia de Santa Maria, em Namicopo. Com a presença de familiares e amigos. Como o quintal da sua casa era pequeno, pediram para usar o da casa do meu pai para o copo de água. Eu e Fred víamos passarem pela rua todos os dias, de mãos dadas, quando iam comprar pão ou passear. O marido oferecia-nos dinheiro para lavarmos o seu carro, um Fobaifó preto que sonhávamos conduzir quando tivéssemos empregos bons. Estava claro para nós que dignidade residia no dinheiro. Quando andamos no movimento Made in Namicopo, fizemos inversão de marcha, pois nos tínhamos convencido que a dignidade residia em fazer o que gostávamos. Mas a vida, como sempre, deu-nos um banho de realidade. Anos mais tarde, Amália passou a ser uma mulher triste. Ficou frustrada com a série de burocracias que sofreu quando pretendia simplesmente ter um divórcio. Ela dizia que o amor não tem documento e não compreendia por que um divórcio tinha que lhe dar tanto trabalho. Passou-se muito tempo sem que a visse. Fred contara-me que andava distante da senhora porque tornara-se amiga de Rita, sua ex-mulher. Quando a vi fazer todos aqueles movimentos pelo edifício, os colegas da fila contaram-me que ela era famosa para atrapalhar o descanso dos mortos. Fred, como um sonhador incorrigível, aproveitou a espera para me perguntar se, uma vez terminadas as cerimônias fúnebres, poderia ou não seguir-me a Maputo. Ele tinha sido aconselhado por Betty e sua filha a ir tentar a sorte na capital, ainda que houvesse riscos associados. Meus sentimentos pela morte do teu pai, interrompeu Amália quando me viu. Muito obrigado, agradeci. Olá, Fred. E o disco, a quantas anda? Perguntou sem afetação. Olá, retorquiu. Bom, interrompi eu. Ele tem um dinheiro guardado e falei com os advogados do escritório onde trabalho que se disponibilizaram a apoiá-lo na gravação do disco, acrescentei. O disco terá o título Rita Atende a Minha Chamada, brincou Maria Amália dos Anjos. Não, chama-se Coachala Blues. E eu sou o agente, respondi. Quando abriu a gaveta onde estava depositado o corpo do meu pai, Maria Amália dos Anjos disse-me que não chorava pelos mortos, porque ela mesma morreu por causa das burocracias que a impediram de divorciar-se e viver o seu amor. Entregou-me os documentos e, de seguida, autorizou-me a levantar o corpo. Já de saída, perguntei-lhe por onde andava um tal namorado congolês. Maria respondeu-me que tinha morrido, mas antes teve tempo para apresentar-lhe, já no leito do hospital, o poema de Rui Knopfli, que dizia uns versos. Se por acaso morrer durante o sono, não quero que te perturbes inutilmente. Será apenas uma noite, sucedendo-se a outra noite interminavelmente. Bem, obrigado. Queria falar, estava à espera das palmas, então...
Certo. Então, pronto, é apenas uma passagem da história, né? Do livro, chama-se Coachella Blues. E como é que a história chega ao livro, certo? Eu cresci a ouvir um estilo de música chamado Coachella, que é um estilo de música que foi muito popular nos anos 90 nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, e que é um estilo de música que está quase morto. E quando a gente estava a conversar nestes nossos debates com alguns amigos e tal, alguém disse, olha, parece-me que todo mundo que nunca se fez perguntas complexas consegue acordar e fazer-se perguntas complexas quando está diante da morte. Então alguém disse, não, sim, por causa disso que a morte é a musa da filosofia, né? Está toda uma história da filosofia, de pessoas que ficam a pensar sobre a morte. Mas, acima de tudo, a morte faz-nos pensar na própria vida, faz-nos pensar no nosso lugar na humanidade e faz-nos pensar um monte de coisas. Então, na verdade, se nós contamos a história da morte, no fundo estamos a contar a história da vida. Então, é assim como a história chegou à história, né? E pronto. Muito obrigado. Termina por aqui tudo. Obrigado, era mesmo para ler.